Então daí pra frente não teve mais volta, e quem tá achando ruim aí que tem muita matemática na física foi lá no século XVII, é a culpa dos caras. A primeira descoberta matemática física foi a gravidade? Ou foi outra coisa? Acredito que não, cara, mas assim, de forma muito matemática, eu acho que sim, porque o que acontece? Quando o Galileu morre, em 1642, é o mesmo ano que o Newton nasce. Olha que loucura. E aí o Newton, ele meio que dá sequência no trabalho do Galileu, só que aí o Newton chega arregaçando tudo, né, cara? Essa época aí, século XVII, a galera dá o nome da história, né, de período da Revolução Científica. O que foi a Revolução Científica? Dentre outras coisas, cara, principalmente Newton, velho. Newton fez a parada inteira. O que o Newton fez? Ele jogou a parada num degrau mais elevado, assim. Ele criou uma matemática nova. Ele criou um negócio que chama cálculo integral diferencial. A galera da engenharia conhece isso aí. Ele inventou isso aí na pandemia deles lá, né? Na peste negra. Ele teve que ficar 1 ano e meio trancado lá na casa dele, porque rolou um isolamento social e tal, um lockdown. O cara tava de máscara. Aí ele teve que vazar da universidade, acho que ele tava em Cambridge. Não, Cambridge eu sei que ele deu aula, não sei se ele estudava lá, mas enfim, ele tava na universidade, dava física, aí teve que ir pro interior, pra uma fazenda da família dele, ficou 1 ano e meio trancado lá, e cara, nesse 1 ano e meio aí, cara, o cara meio que criou, desenvolveu um estudo muito cabuloso sobre ótica, criou as 3 leis de Newton, descobriu a teoria da gravitação e criou uma matemática nova, que é o cálculo integral diferencial, porque basicamente ele tinha um problema lá, velho, que não dava pra resolver. E aí ele criou essa matemática nova para conseguir resolver o problema dele, que era o cálculo. E aí tem até uma história legal que é o Halley, do cometa Halley. Uma época ele tava querendo, ele tava estudando astronomia, e ele queria saber, tipo assim, como que os corpos iam se mover numa certa condição. E era um cálculo que ninguém conseguia fazer, velho. E aí o Halley, tinha um camarada lá, não lembro o nome dele, que falou assim: ô Halley, eu conheço um cara lá na Inglaterra, que o cara é foda, velho. Vamos chegar nele lá que ele deve dar conta de fazer esse cálculo. E aí era o Newton. Aí os caras chegam lá no Newton e falam, e era um cálculo muito difícil pra época. Não tinha, a matemática não dava conta de fazer o cálculo, né? Aí chegam pro Newton e falam, Newton, então, o Halley tá com uma teoria aqui, com uma ideia e tal, e ele queria saber, assim, se tivesse uma força que fosse desse jeito, como é que os planetas iam se mover. Aí o Newton já foi respondendo na lata, ele ia se mover numa órbita elíptica. Isso tem a ver com as leis de Kepler, né? Os planetas se movem em órbitas elípticas e tal. Os caras, que isso, véio? Como assim? Como é que você sabe? E tal. Eu falo, eu fiz esse cálculo uns 15 anos atrás e tal, tava rabiscado aqui. 15 anos atrás. Como assim? Que cálculo é esse? E a nem tinha publicado, né? O Newton tinha dessa, ele não tinha publicado as paradas. Aí, inclusive, vários amigos do Newton que incentivaram ele a publicar. Falaram, mano, publica essa parada aí, tá maluco, velho? Você descobriu os negócios, velho. Ele achava que era uma bobagem. Não sei se ele achava que era uma bobagem. Ele era um cara que acho que se satisfazia com isso. Pô, entendi como é que a natureza funciona. Ele pensava assim, tá bom, não preciso eu já entendi como é que o universo funciona. Eu não preciso compartilhar com a comunidade. Sei lá qual era a pira do cara, mas enfim. Então essa era a parada. Ele falou, cara, eu fiz esse cálculo uns 12 anos atrás e tal, tá aqui e tal. E esse cálculo, na verdade, era o cálculo da teoria da gravitação, que é uma parada que ele descobriu, e ele criou a matemática que dava conta de suportar aqueles cálculos. Mas então, enfim, o que eu tô querendo falar com isso? Do século XVII pra frente, é um marco cabuloso, essa revolução científica ali é essencialmente Newton, velho. Quando a sociologia surge, a sociologia inicialmente ela era uma física social, né? Tem uma frase do... Quem que é o maluco, cara? Me esqueci quem que era, depois eu vou lembrar o nome. Mas ele fala assim, cara, a gente quer fazer para ciências humanas o que o Newton fez para ciências naturais, velho. Ou seja, a gente quer descobrir as leis da natureza que regem as relações humanas, não sei o quê. Todo mundo pirou no que o cara fez. O cara basicamente falou, cara, galera, é tipo as regras do jogo. As regras do jogo, lei 1, 2, 3, a natureza funciona assim, velho. A matemática que você usa pra entender essa é essa aqui, toma. E aí você estuda os fenômenos. A galera pirou nisso aí, falou, velho, o Newton é foda, velho. O cara criou a linguagem, a matemática, criou a teoria que se associa àquela linguagem, e com meio disso você entende a parada inteira. Então, assim, isso foi um marco na história da humanidade, e todo mundo queria fazer isso, né? E queria aplicar isso em outras áreas do conhecimento humano. Então, o Newton faz um marco muito importante, que é esse de fazer uma descoberta muito profunda, de criar uma matemática nova, e, cara, daí pra frente a galera sacou mesmo, cara, não tem volta mesmo não, tipo... O universo é de fato escrito em linguagem matemática, e é assim que a gente vai seguir. E daí pra frente a parada ficou só mais pesada, né, velho? É cada vez mais matemática envolvida na física. Por isso que o vestibular hoje o pessoal toma bomba. Não, mas mais pesado assim, na verdade, essas ideias, por exemplo, do Newton, esse cálculo, isso que o cara fez no século XVII é um negócio que a galera estuda só na faculdade hoje, na real. Então, assim, é até uma pegada diferente do vestibular. Entendi. E isso tá até um pouquinho além, na real. Entendi. Saquei. Mas assim, tu falou que ele criou uma matemática. Eu acho essa uma questão interessante. Tu acredita que a matemática ela é uma invenção humana, ou ela já é uma descoberta humana? O que você acha, velho? Eu acho que é uma descoberta humana. Que ela já tava lá e o cara descobriu ela. Legal, não criou ela. Cara, acho que isso é muito legal, essa é uma discussão que eu gosto bastante, assim. Acho que depende do que você tá falando, né? Tipo, sei lá, por exemplo, se eu te falar assim, imagina aí, ou quem tá nos escutando aí também, cara, imagina aí você também, Arthur. Imagina o número
sei lá, 5, velho. O que vinha na sua cabeça? E o desenho dele. O desenho lá, né? Só que, pô, aquilo ali, cara, não é o número 5, né? Aquilo ali é uma representação. Se você usar, sei lá, algoritmos romanos, a representação é outro tipo de linguagem, aquilo ali é só uma representação do número 5. E aí, tipo assim, pra quem também imaginou isso, né? Imagina então o número 5, esquece a representação dele, né? Pensa aí, o que é? Materializa só que o que é o número 5. Mas também não vale imaginar 5 coisas. Apareceu o 5 quindim. 5 quindim. Não sei porquê, mas apareceu. Também não é o número 5. Você pegou 5 elementos. Então, assim, onde que eu tô querendo chegar? Cara, olha que louco. Lá no milênio 4, mais ou menos, 4 milênios atrás, na real, as quantidades contáveis, né? A gente tem registros e tal, escritos, de que as quantidades contáveis pelos humanos, né? Dependiam do que se contava. Então, tipo assim, o cara tinha um registro lá. Aí tinha, sei lá, 5 jarros de água. O cara desenhava 5 jarros de água. Aí ele tinha 5 sacos de arroz. Ele desenhava 5 sacos de arroz. Enfim, não existia essa parada do número 5, né? Não, você tem 5 carneiros, desenha 5 carneiros e por aí vai. Então, se você falar pra um cara desse, assim, imagina o número 5, não, isso não existe 5. Existem as quantidades. Depois de um milênio, mais ou menos, são uns 3 milênios atrás, é que se tem registros de que os caras sacaram que, tipo assim, peraí, velho, existem 5 carneiros, existem 5 jarros de água, existem 5 sacos de água. Existe uma coisa comum, velho, a esses grupos todos aqui, e essa coisa, aí não sei quando que aconteceu, alguém deu o nome de número, peraí. Só que aí é uma abstração. Sim, aí porque o que existe são 5 carneiros, cara. O que existe são 5 sacos de arroz. Mas alguém um dia sacou, cara, peraí, a gente não precisa ficar desenhando 5 sacos de arroz. A gente pode desenhar 5 tracinhos, sacou? Um tracinho pra cada coisa que tá ali. Eu não preciso que o jeito de representar a parada dependa da quantidade que eu tô contando. Só que o que você tá começando a criar, então? Aí você cria uma abstração. Existe uma propriedade que é comum a esses grupos, que é o fato da quantidade. E aí você dá um nome pra esse negócio, que chama 5. Só que aí o 5 já é uma abstração, cara. Você não consegue imaginar. A abstração se opondo ao concreto. Tipo assim, um relógio. Você consegue cheirar um relógio. Você consegue cheirar um quindim, sentir um gosto. Você consegue pegar no saco de arroz. O número 5 você não pega. Qual que é o cheiro do número 5? Ele é abstrato, cara. Ele não existe. O que é o número 5? Não existe, sacou? Ele é totalmente abstrato. Então, assim... É isso, assim. Então, peraí, calma aí. O que os caras fizeram? Eles inventaram, meio que inventaram, assim. Eles abstraíram uma ideia que eles sacaram, bicho, peraí. Vamos fazer de um jeito mais inteligente aqui. E aí você cria essa parada. Só que isso, velho, é o número mais simples de todos. É o número 5, velho. São os números naturais. 1, 2, 3. Tem números muito mais complicados que esses. Tipo os números irracionais lá. Que os caras mataram o IPAS de metaponto lá, porque os caras falaram, mano, que número é esse? Esse número não existe. Só que o que eu tô querendo te mostrar, na verdade? Que um número por si só, cara... Um conceito extremamente simples, tipo 5, na real, se você for um pouquinho a fundo, ele é bem abstrato, cara. Ninguém conseguiu pensar no número 5, porque ele não existe, ele é uma abstração. Né? Ele não é uma parada que você pega, ele não é palpável. Então, assim, o número mais simples de todos, ele já é meio que abstrato. É a humanidade querendo construir um jeito de enxergar alguns padrões e algumas coisas. Ele é um indicativo da realidade, não a realidade em si. Tipo isso, é mais ou menos por aí. Não, acho que é por aí, assim. É tipo uma foto borrada da realidade pra tu entender a realidade. Não, acho que é uma visão legal, assim. Tem um cara muito louco, assim, que chama Piers Frege. E ele faz um negócio muito louco, assim, tem um livro dele que se chama, não vou lembrar, alguma coisa da aritmética e tal. Ele tenta provar que a aritmética são meio que os números, as operações com os números e tal. Ele tenta provar que a aritmética inteira se reduz à lógica. E aí ele meio que cria a definição de número. Ele constrói no livro dele o que é um número, né? Tipo assim, ele começa fazendo matemática sem números, saca? E em algum ponto do livro ele fala, galera, agora vamos definir o que é um número. E ele define assim, cara, eu não vou dar a definição própria dele que vai ser meio chata, mas basicamente ele fala, cara, um número, ele é uma parada que representa a quantidade de coisas que tem ali. E aí essa quantidade independe de ser quindim, ou copo, ou sacos de arroz, um negócio meio por aí. É uma abstração, mas de uma propriedade comum a vários grupos e tal. E a gente cria símbolos e tal, pra representar os números. Mas é o que eu falei, cara, esse é o número mais simples de todos. É o número 5, números naturais. Aí quando você fala de números negativos, já é bem abstrato. Aí é loucura. Você falar pra um cara que o número pra ele era um cara que era um pastor, há sei lá quantos séculos atrás, né? O número pra ele é, cara, eu ponho uma pedra aqui, aí entra uma ovelha. Aí entra mais uma ovelha, eu ponho outra pedra, hein? Aí você tá correspondendo. O número de pedras é igual ao número de ovelhas. Se um dia o cara contar o número de pedras ali e sobrar uma ovelha ou faltar uma ovelha, ele sabe que deu merda. Alguém roubou uma ovelha dele, sei lá, uma correspondência 1 a 1. Isso é número. Aí você fala pro cara, menos 1. Por que você colocar menos uma pedra ali? Já é uma abstração também, velho. Mas beleza, depois você fala, não, o cara tá devendo alguma coisa e tal. Você consegue criar algum contexto pra que faça sentido o número negativo. Só que o número 5 já era abstrato. A gente já não consegue pegar nele. O negativo é mais abstrato ainda. Só que tem números que são bem mais complicados que esses. Aí tem os números irracionais, que é o número, cara, 1,4, 2, 7, 3, 6. Um número que nunca acaba, infinito, que não tem fim, não tem nenhum padrão de repetição. Cara, que número é esse, velho? São os números irracionais lá que fizeram os pitagóricos matar o cara porque os pitagóricos
Pitágoras fala, mano, esse número não existe, tá maluco? Mas olha o próprio nome dos números, né? Os matemáticos, né, chamam o conjunto dos números irracionais. Eles entenderam que não tinha nenhum sentido aquilo. De tão abstrato que era, mano, isso aqui não tem razão nisso e tal. Só que tem conjuntos numéricos mais complexos ainda, cara. Os números complexos. Tem um conjunto de números que chamam números complexos. A unidade básica desses números complexos é um número que a gente chama de número imaginário. Tipo assim, porque ele é mais abstrato ainda. Você só tá na imaginação, mas na verdade, em alguma medida, todos os números são imaginários, porque estão só aqui. Sim. Mas é isso, assim. Ou seja, onde que eu tô querendo chegar? Bicho, os caras estão criando um negócio muito maluco. Eu acho que sei lá, cara, acho que isso é muito louco, assim. Eu acho que a gente cria a matemática, em alguma medida, então, assim, é o homem tentando enxergar padrões e tal, e achar formas mais simples de sintetizar as coisas e de conversar sobre elas. Eu acho que de algum jeito ela é inventada, a gente sai inventando e dando nome às coisas, tipo 5, a gente criou, cara. Porque você não consegue imaginar, porque ele não existe. Você consegue imaginar um cavalo. Tudo bem que o cavalo, alguém deu o nome pra ele disso, mas ele já existia antes de dar nome a ele. O número 5 não existia. Então você tá criando coisas. Mas será que o número 5 não existia antes? Tem certeza que não, pera aí, boa.